Bom dia, Ahm, sejam bem-vindos a mais uma aula de mercados de capitais, de mercados financeiros e de capitais. Só para lembrar, não é? Que este é o segundo vídeo que vou gravar. Tem o primeiro vídeo, que contém as notas introdutórias dos mercados financeiros, onde, resumidamente, falamos conceituamos alguns conceitos, trouxemos alguns conceitos básicos da ciência econômica, que é para fazermos essa interligação com o mercado financeiro. Falamos lá do que é economia, também em quantas partes a economia está dividida. Também trouxemos lá os conceitos como investimento, uma vez que estamos a falar do mercado financeiro, como é que é importante ter a noção do conceito de investimento para percebermos como é que funcionam estes contratos de natureza financeira, como é que funcionam os investimentos, qual é a remuneração, qual é a motivação entre o tomador do empréstimo e aquela que empresta. Então, é importante termos estas noções básicas. Também falamos lá trouxemos lá o conceito de custos, bem também como definimos os mercados financeiros e os tipos de mercados financeiros que existem nos mercados de capitais, nos mercados financeiros de capitais. E também trouxemos um conceito muito importante que é o objeto de estudo do mercado financeiro, neste caso, que é a moeda também. Caracterizamos a moeda e também mostramos o histórico, a evolução histórica da moeda, como é que ela era concebida na Idade Primitiva e como ela foi evoluindo até os dias de hoje. E também os outros conceitos básicos que lá deixamos. É basicamente isto, sem me alongar a aula passada, vamos agora entrar no nosso objeto de estudo. Então, o tema de hoje será sobre os bancos, porque vem aqui na tela sobre os bancos, conceito dos bancos nesse caso. No vosso manual da UCM tem lá alguns conceitos dos bancos, mas eu acho que é importante porque estes bancos também são intermediários financeiros no mercado financeiro de capitais, então é importante para vocês contabilistas conhecerem a estrutura dos bancos, qual é a constituição do balanço destes bancos, é muito importante para o mercado financeiro. Também o resto dos conceitos aqui que vamos trazer estão todos lá bem destacados no vosso manual da faculdade, que são os produtos financeiros. Neste caso, quando falamos quando falamos dos produtos financeiros, estamos a falar aqui como em qualquer outro mercado, para que haja transação, é preciso que haja uma mercadoria. O produto, neste caso, é a mercadoria transacionada no mercado financeiro. E, neste caso, vamos conhecer os vários produtos característicos deste mercado. E também destes produtos. Quais são os contratos que encaminham ou que condicionam estas negociações no mercado financeiro. E também vamos falar de ganho de capital. Ganho de capital, porque estamos a dizer que um investidor também está interessado no ganho, se ele disponibiliza, se ele está a abrir a mão de usar esse seu capital no presente para dar um empréstimo a uma pessoa alheia, significa que ela espera um retorno, espera um incremento deste capital que ele investe. Também vamos aqui destacar dois riscos
que estes mesmos investidores ocorrem no mercado financeiro e quais são também as suas limitações, as suas obrigações, qual é a proteção que eles podem ter neste mercado. Então, basicamente, em relação aos objetivos da aula, nós vamos falar de três pontos essenciais. Vamos compreender os produtos financeiros, já destaquei quando estava a falar do tema. Os produtos são a mercadoria transacionada no mercado financeiro. Vamos falar também dos tipos de contrato que condicionam estas negociações e, posteriormente, os ganhos destes mesmos produtos que são transacionados neste mercado. Também vamos conhecer os riscos financeiros que as instituições financeiras enfrentam no mercado financeiro e a sua gestão. Quando falamos de negociação, obviamente, existe uma parcela de incerteza, existe uma parcela de risco que estes agentes envolvidos correm, não só o investidor, mas também o tomador do empréstimo pode incorrer em alguns riscos em aderir a estes produtos financeiros. Então, é preciso compreendermos quais são esses riscos e como é possível evitar estes riscos no máximo que estas empresas puderem. Então, também vamos conceituar e caracterizar o balanço dos bancos, não é? Aqui, acredito que tem um tópico que está a faltar, que é sobre o ganho de capitais. Também vamos falar do ganho de capitais, que é um dos objetivos também deste capítulo. Vamos lá começar com os conceitos básicos dos mercados financeiros. Quando estávamos a deixar os conceitos básicos de economia, aliás, dos mercados financeiros, nós destacamos que um dos mercados financeiros era o mercado de ações, né? O mercado de ações, como tal, não, mas englobamos na categoria de mercados de capitais. Então, as ações, o mercado de ações é uma parcela do mercado de capitais que compreende a colocação primária dos títulos, ou seja, ela onde decorre a emissão de uma emissão nova de um título, uma companhia pode emitir uma ação nova. Então, isso chama-se de a colocação primária de um título. E também decorre a negociação, a colocação secundária dos títulos. Neste caso, a colocação secundária ocorre quando a empresa já emitiu pela primeira vez o título, ele já vai sendo negociado neste mercado, já não é a emissão primária, são vendas posteriores, são negociações posteriores destes mercados, e é por isso que vem aqui neste slide, constitui uma parcela do mercado de capitais que compreende a colocação primária de títulos de propriedades novas, não é? São títulos novos que são chamados de títulos primários, emitidos por empresas e a negociação secundária em bolsa de valor no mercado de balcões de ações já colocadas em circulação. Significa que a negociação secundária decorre desses títulos já emitidos que já são negociados pela segunda vez no mercado de ações. Então, estamos a falar aqui de mercado de ações. Se calhar podemos ficar na dúvida. O que é isso de ação? Se calhar nós somos leigos, não entendemos o que é isso de ação, mas eu acredito que quando estavam a falar da constituição das companhias, falaram um pouco das ações. Deixa-me aqui controlar um pouquinho o tempo. Falaram um pouquinho de ações, né? Então, desculpa.
Temos aqui um contratempo. Sim. Prontos, voltamos. Então, estávamos aqui a concentrar o mercado de ações, mas também é importante dar uma noção básica do que seria uma ação. Uma ação não é nada mais do que uma propriedade, uma parcela de propriedade, né? Se eu sou acionista de uma empresa, significa que eu tenho uma parcela de riquezas ou do patrimônio daquela empresa. Significa que se a empresa é constituída por 5 sócios, por exemplo, significa que se eu tenho 30% das ações daquela empresa, significa que 30% da riqueza daquela empresa é minha. Então é por isso que está aqui a definir-se, a conceituar-se que ação é um título patrimonial de uma parcela do capital social das companhias de capital aberto e concedem aos seus detentores, chamados acionistas, os direitos e deveres dos sócios. Então significa que se eu tenho uma parcela de riqueza daquela empresa, então eu tenho o direito de ter os ganhos, a parcela dos ganhos que é meu por direito daquela empresa, e também tenho alguns deveres na empresa. O que eu devo fazer para ter direito àqueles não basta ter o capital, mas existe aí também um critério de condições que o acionista tem, não é? E também tem direitos também. Estamos aqui direitos ao voto, temos direitos aos ganhos, entre outros direitos que o acionista pode ter dependendo do tipo de ação que ele dispõe na empresa. Mais adiante vamos falar disso, dos tipos de ações. Então, um acionista pode receber parte do lucro de uma companhia através do pagamento de dividendos. Os dividendos são resultado dos lucros, né? São os lucros que são divididos entre os diversos acionistas. E também ele pode ganhar, para além dos dividendos que é olhado, que se quer repartido a partir dos lucros totais, pode ganhar o capital a partir pode ter retorno a partir dos juros. Os juros, neste caso, são resultado das obrigações, mas também vamos falar adiante de coisa mais adiante sobre as obrigações. Então, é uma renda fixa em que, mediante um contrato, se eu tenho uma obrigação, eu tenho direito a juros de um capital que eu concedi a alguém que tinha necessidades de financiamento. Então, esses contratos podem ser mensais, mas geralmente são contratos fixos, não é? Mensais, eu tenho um juro mensal ou tenho um juro anual, dependendo da natureza dos contratos. Então, também é um dos ganhos que os acionistas podem ter. E também tem as bonificações, quando a empresa distribui novas ações, não é? O que acontece é que os acionistas têm um determinado número de ações em uma empresa, mas eles podem emitir novas ações. Então, essas novas ações também podem dar direito aos ganhos. Então, também ele tem este tipo de ganhos. Então, falamos que os acionistas têm uma série de direitos, deveres, não é? Então vamos aqui perceber, pelo menos, os tipos de ações para nós percebermos quais são os direitos e quais são as limitações de cada grupo de acionistas. Então temos aqui as ações, a classificação das ações. As ações podem ser ordinárias e assim como preferenciais. Existem outros tipos mais desenvolvidos, mas
Os básicos são esses, que são as ordinárias e as preferenciais. Ah, as ordinárias, as ações ordinárias são aquelas que têm direito a voto na Assembleia dos Acionistas, ou que dão direito a voto na Assembleia dos Acionistas. Portanto, determinam o destino da empresa. Se o acionista possui 50% ou mais, uma das ações ordinárias tem o controle acionário da empresa. Então, o que isso significa? Significa que nas ações ordinárias, para além de eu ser um investidor daquela empresa, eu tenho o direito de voto. Significa que eu também tenho o direito à gestão desta mesma empresa. Significa que eu participo de forma também direta na empresa, na tomada de decisões, entre outros aspectos. Enquanto que as ações preferenciais são aquelas que não dão direito ao voto. Significa que o investidor não tem uma participação direta desta empresa. Significa que ele investe, mas ele não participa na gestão da empresa, ele só espera o ganho destas empresas. Então, mas ele tem preferência na distribuição dos dividendos. Significa que no final, quando decorre a negociação e resulta em um ganho, significa que os acionários preferenciais são os primeiros a serem distribuídos os dividendos, já receberam os dividendos em relação aos acionários, aos acionistas, ordinários. Então, este preferencial não participa na tomada de decisão, não participa na gestão direta da empresa, mas ele tem um capital lá investido, só simplesmente espera o lucro. Eu posso dar um exemplo disso. Por exemplo, eu posso decidir dar, se calhar, por confiar em alguém, se calhar da família, que eu acho que ele é um bom gestor, posso levar o meu capital, dar ao meu irmão para abrir um negócio. Ele tem ideia de abrir um negócio, eu posso dar ele abrir um negócio e posso determinar as condições que, como você é gestora deste capital, nós vamos dividir 50% dos ganhos. Significa que depois dele fazer aquele negócio, 50% do ganho é dele, 50% é meu, mas eu não estou interessado em o que ele está a fazer, em como ele está a fazer as coisas. Só estou preocupada com o ganho final. Então, estes é mais ou menos como funcionam os acionistas preferenciais. Neste caso, eles são investidores, mas não participam na gestão direta da empresa. Podem existir outros, mas esses são os principais, enquanto que os acionistas ordinários, eles são acionistas e eles estão preocupados em definir estratégias de qual será o rumo da própria empresa. Estão preocupados na gestão da empresa para que o capital flua nessas perspectivas, né? Então, de seguida vamos falar de emissão e subscrição de ações. O próprio nome já diz, emissão e subscrição. A emissão é a injeção de uma ação. Então, consiste na colocação, injeção, na emissão de uma ação, né? Na emissão de uma ação nova no mercado pelas empresas com aprovação em Assembleia Geral dos Acionistas Ordinários que detêm o controle acionário. Significa que os acionistas ordinários, quando se coloca uma nova ação, eles vão analisar se esta ação vai ser benéfica para a empresa. Então, eles vão na Assembleia Geral para discutir se aprovam ou não a emissão desta ação, não é? Então, é mais ou menos por aí. A operação de subscrição de ações é efetuada com intermediação de uma instituição financeira. Significa que depois de discutirem se há esta possibilidade de emitir uma nova ação, significa que eles já vão ter com os intermediários financeiros para
esta canalização desta ação. Só de lembrar que os intermediários financeiros são aqueles são o elo de ligação entre os acionistas e os que necessitam de investimento, os investidores, não é? Neste caso. Então, estávamos aqui a falar de ações, já percebemos o que é ação, é um investimento, que é uma parcela de investimento que nós temos, é uma empresa, né? Então, como é que nós podemos medir o ganho deste investimento que nós fizemos, desse nosso patrimônio? Então, para nós percebermos qual é o ganho resultante da nossa aplicação, existem aqui alguns indicadores que nos levam a esta decisão, a esta mensuração do ganho destes investimentos. Um dos indicadores é o preço sobre o lucro. O preço sobre o lucro é nada mais do que o preço atual da ação, o preço da ação que prevalece no mercado naquele preciso momento, dividido pelo lucro por ação, dividido por ação unitária, né? Por assim dizer, ação unitária deste. Então, se é lucro por ação, se é preço por ação, significa que também tenho que saber o lucro desta unidade da ação, né? Então, neste caso, permite compreender a ação mais cara da mais barata. Significa que se os acionistas fazem esse exercício, é para eles procuram compreender que ação está mais cara e qual é que está mais barata. Significa que, obviamente, que eles vão estar mais interessados na ação mais barata em relação à ação mais cara, porque a ação mais cara vai lhes proporcionar menores ganhos em relação às ações mais baratas. Ela mostra basicamente, ela mostra quanto que os investidores estão dispostos a pagar por cada metical, por cada dólar de lucro que a empresa tiver. Então, neste caso, quanto maior for o preço sobre o lucro, mais caras estão as ações. Significa que se o preço estiver mais alto em relação aos ganhos, significa que esta ação proporciona ganhos ínfimos, então é menos atraente para o investidor. O outro indicador é o preço por valor patrimonial ajustado. Mostra quanto os investidores estão pagando por cada metical dos ativos da empresa. Então, enquanto este olha para o lucro, não é? Este olha para só o patrimônio, os ativos, né? Quão os nossos ativos proporcionam ganho, não é? Para a empresa. Então, o total dos ativos sobre o preço deve ou indica o ganho que estes ativos proporcionam aos investidores. De modo geral, se este valor patrimonial ajustado for inferior a 1, é um bom sinal da atratividade das ações da empresa. Se for superior, significa que estes ativos são menos atraentes porque dão um ganho inferior em relação àquelas que são inferiores a 1. E depois temos também um indicador de dívida. O indicador de dívida é muito importante porque ele mostra qual é a capacidade de endividamento da empresa, qual é a parcela de endividamento da empresa. Então, ele divide o total, mostra a dívida total da empresa em relação ao valor do capital social. O total do capital, ele olha qual é a parcela de dívida total
toda a dívida que a empresa tem em relação ao capital que a empresa tem. Então, neste caso, o índice de endividamento por ação. E já mostramos aí os indicadores básicos que interessam aos investidores para avaliarem se vale a pena investir nesta e naquela ação, ou também o índice de dívida, naquele caso, interessa a empresa, assim também como os investidores. Se a empresa tem uma capacidade, se tem dívidas elevadas, significa que as empresas vão se sentir, os investidores vão se sentir menos atraídos a investir nesta empresa. Também vamos dar continuidade em relação aos mercados. Então, existe uma razão para primeiro começar com o mercado de ações, pese embora o mercado de capital seja um mercado global, mas o mercado de ações é uma parcela desses mercados de capitais em que é muito importante, porque é na base deles em que constitui o mercado de capitais. Então, o mercado de capitais já não é a parcela o mercado de capitais corresponde a toda a rede de bolsa de valores e instituições financeiras. Então, o mercado de capitais é constituído por toda a rede de bolsa de valores, incluindo as instituições financeiras na qual são realizadas as operações de compra e venda de ações, títulos e valores mobiliários. Então, no mercado de capitais, para além de só serem negociadas as ações, eles tendem-se, no mercado de capitais são negociadas as ações, as obrigações, os valores mobiliários e todos os outros tipos de valores mobiliários ou valores patrimoniais efetuados entre empresas e investidores com a intermediação obrigatória de instituições financeiras. Então, significa que no mercado de capitais há uma obrigatoriedade de termos uma instituição de intermediação financeira que neste caso vai canalizar estes dois agentes, que vai canalizar o sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários. Então, tendo conhecido o mercado financeiro, o mercado de capitais, aliás, as suas ramificações, que nesse caso o mercado de capitais é constituído pelo mercado de ações, já também conceituamos o mercado de ações. Agora vamos entrar num outro mercado que é num outro tipo de produto. Neste caso, um dos produtos é a ação e o outro produto é a obrigação. A obrigação não é mais do que um título de dívida. Ele é um título de dívida que dá direito ao detentor da obrigação um rendimento fixo sobre esta mesma obrigação. Eu vou dar um exemplo de uma obrigação. Muitas vezes os estudantes têm muita dificuldade de perceber o que é uma obrigação em relação a uma ação. Porque a ação o conceito é um pouco claro, porque ele já diz que é uma parcela do valor patrimonial. Significa que se eu sou acionista de uma empresa, se eu tenho um valor, tenho um investimento aqui, eu tenho que calcular, se calhar em termos percentuais, qual é a parcela do meu patrimônio sobre o valor total da empresa. Já a obrigação é um pouco diferente. A obrigação não é necessariamente um título de propriedade, mas é um papel que é emitido por um agente que necessita de investimento, pode ser o governo, pode ser os particulares das empresas, para pedir financiamento sobre os investimentos que desejam expandir na economia. Então, neste caso, quando emitem esta obrigação,
os investidores vão avaliando se aquela obrigação é atraente ou não. Vou dar um exemplo sobre Moçambique. Moçambique, por exemplo, quando precisa de um financiamento, se caso esteja a precisar de um financiamento, ela pode emitir uma obrigação que promete pagamento de juros tantos. Então, os investidores vão avaliar se vale a pena ter aquele investimento. Então, por exemplo, se Moçambique emite uma obrigação e também, se calhar, a África do Sul ou Angola emite uma obrigação, eles podem avaliar dentre as obrigações emitidas pelos três países qual é a obrigação que é mais atraente. Obviamente que eles vão escolher a obrigação que promete pagar mais juros ao investidor. Então, esta é a diferença. Uma obrigação é um título de dívida que confere ao próprio que confere ao proprietário uma renda, não é? Uma renda sobre o investimento efetuado. Estava aqui a explicar, ter uma obrigação não é mais do que emprestar um determinado montante. Se eu tenho uma obrigação, significa que eu emprestei um determinado montante a um investidor que necessita do investimento a uma determinada empresa, num determinado prazo e com determinada taxa de juros. Significa que é feita uma negociação em relação à taxa que este investimento a taxa de juros que este investimento vai gerar, neste caso, que é o ganho de capital destes investidores que vão comprar esta obrigação. Assim, assim como ação, posso obter rendas anuais, dissemos como ação, nós obtemos os investidores, neste caso, estamos a colocar no lugar do investidor, obtém-se rendas sobre os investimentos daquelas ações. É mais valia conforme o valor do título oscila no mercado. Então, as ações não têm uma renda fixa como as obrigações têm a taxa de juros já determinada. As ações elas oscilam no mercado. No momento em que a empresa está em alta, ou seja, os investimentos daquela empresa são atraentes, significa que as ações da empresa se valorizam. Então, esta valorização das ações proporciona maiores ganhos aos investidores. Então, para dar um exemplo, acontece muitas das vezes, vou dar o exemplo da Coca-Cola, não que esteja a fazer publicidade da Coca-Cola, mas é um caso que nós acompanhamos muitas vezes que existem distorções no mercado. Há momentos em que existem propagandas que são feitas em relação ao consumo dos produtos da Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola. Às vezes existem momentos polêmicos que as pessoas começam a desestimular as pessoas a consumirem a Coca-Cola. Então, as pessoas, quando se sentem desestimuladas, as ações da Coca-Cola perdem o valor. Significa que os investidores, neste caso, ficam preocupados ou perdem os dividendos ficam menos, não tem a capacidade de lucro é muito reduzida. Então, os investidores ficam preocupados, podem estar interessados em vender as ações da Coca-Cola por causa desta perda de valor. Mas há momentos em que, se calhar, quando faz o calor, as pessoas começam já a ignorar essa componente de saúde em relação aos produtos da Coca-Cola. Então, eles estão preocupados mais em frescar a garganta, por assim dizer. Então, neste caso, faz publicidade. Às vezes as publicidades ficam mais atraentes. Você consome a Coca-Cola, sente uma satisfação total que acaba
acaba atraindo as pessoas a consumirem a Coca-Cola. Então, nestes momentos, as ações da Coca-Cola se valorizam. Então, também os investidores têm a probabilidade de ganhar mais nestes períodos. Espero que tenham entendido esses termos de qual é a diferença entre uma obrigação, uma ação, não é? Então, para além dos mercados que aí mencionamos, temos também estes mercados que são mercado de balcão. Este mercado de balcão é diferente do mercado da bolsa de valores, ou seja, as negociações nestes mercados ocorrem fora das bolsas de valores. E temos também o mercado de opções, mercado no qual são negociados direitos de compra ou venda de ações, índices de ações, moedas, contratos futuros ou títulos com preços de exercícios pré-estabelecidos. Então, no mercado de opções, o critério já é, 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 é já de negociar os produtos ou as ações a um preço já pré-determinado. Significa que depois de fechar o contrato não há negociação de alterar os preços destas ações. Significa que já eles são definidos no ato da negociação. No mercado de opções, compradores têm direito de vender ou comprar uma certa quantidade de ativos a um preço pré-fixado até uma data. Significa que este preço fixado é até um prazo. Depois daquele prazo, se calhar, pode-se mudar os termos, mas até aquela data já obedece aos preços já pré-estabelecidos, salvo em questões de uma negociação, se calhar, né? Enquanto toda lei tem uma exceção. Enquanto os vendedores ficam com a obrigação de vendê-la ou comprar conforme um acordo. Significa que se nós fizermos um acordo, nenhuma das partes deve mudar de ideia, tanto o comprador assim como o vendedor. Eles devem estar apegados àquele contrato. Então, já falamos aqui dos produtos, os mercados, né? Agora também existem os contratos como é que pode dizer? Os contratos que dão destino a estas negociações. Então, um dos contratos do mercado financeiro são os derivativos. Um minuto, só preciso controlar o time, né? Nós, anjos financeiros, dizemos que time is money. Ok? Estamos ainda dentro do nosso tempo. Então, estava aqui a dizer, temos os tipos de contrato. Neste caso, um dos tipos de contrato do mercado financeiro são os derivativos. Os derivativos, como o próprio nome diz, é um derivado. São títulos derivados. Então, os derivativos são um tipo de contrato no qual se estabelece pagamentos futuros. No ato da negociação, estabelecem que poderemos pagar futuramente, cujo montante é calculado com base no valor assumido por uma outra variável. Esta variável, estamos a falar do ativo objeto. Recebe esta denominação porque seu preço de compra e venda deriva do preço do outro ativo denominado preço ativo objeto. O que isso significa? Os derivativos são um tipo de contrato em que o preço destes produtos é estabelecido com base num produto já existente, que chama-se de ativo objeto. Um ativo já existente no mercado que se chama de ativo objeto. Por quê? Se calhar ficamos aqui na dúvida, por que esse derivativo? Por que não usar o ativo objeto? O que acontece é que por causa das oscilações no mercado financeiro, oscilações de preço, das taxas de juros, entre outras variáveis que oscilam, que variam no mercado de ativos, isso cria uma série
incertezas ou perda aos próprios investidores, assim como os tomadores de empréstimo. Então, estes derivativos são uma série de contratos de proteção, posso assim dizer, contratos de proteção que minimizam o risco do investidor no objeto, no ativo objeto. Nesse caso, significa que se o ativo objeto, se o preço do ativo objeto oscilar, então o investidor pode obter o ganho dos ativos derivativos, né? Então, vamos lá aqui ler um pouquinho o histórico sobre aquilo que eu estava aqui a explicar. No início do desenvolvimento dos mercados financeiros, no início do desenvolvimento dos mercados financeiros, os derivativos foram criados como forma de proteger os agentes econômicos produtores ou comerciantes contra os riscos decorrentes das flutuações de preço. Como eu estava a explicar, que este tipo de contrato nasceu para proteger os investidores, assim como os compradores, das possíveis oscilações dos ativos e objetos que eles negociaram durante o período de escassez de superprodução, por exemplo, dos produtos negociados. Atualmente, no entanto, a ideia básica dos agentes econômicos ao operar com derivativos é obter um ganho financeiro nas operações de forma a compensar perdas em outras atividades econômicas. Então, significa que estes derivativos são uma série de contratos que permitem aos comerciantes, assim como aos investidores, minimizar os riscos de perda decorrente das flutuações dos preços e das taxas de juros no mercado de ações. Então, falamos aqui da desvalorização das flutuações de preço, alteração, aumento ou subida de preço pode condicionar ao super ganho por uma das partes e uma perda para a outra parte, e vice-versa. E também temos aqui a desvalorização cambial e variação brusca nas taxas de são exemplos de situações que já ocorreram na economia, nos quais os prejuízos foram reduzidos até se transformarem em ganhos para os agentes econômicos que protegem seus investimentos realizando operações com derivativos. Um dos exemplos dos derivativos são as opções. As opções aí são um tipo de produtos que são feitas com base em preços já pré-estabelecidos. E temos outras tipologias de contratos de derivativos, onde os tipos de contratos de derivativos são os swaps. Os swaps é um termo inglês, o swap, é um termo inglês que significa troca. Então, os swaps são um tipo de contrato que proporciona troca, né? Troca de moedas, troca de taxas de câmbio, né? Então, estamos a falar de troca de moedas de duas economias. Estamos a falar de moedas diferentes, né? Uma moeda sul-africana com uma moeda moçambicana, uma moeda americana com uma moeda moçambicana, entre outras. Então, é um mercado mais ou menos de troca de moedas estrangeiras, né? Então, no caso dos contratos de swap, pode-se trocar moeda por outra moeda, uma moeda nacional por uma outra moeda estrangeira, taxas de juros, não é? Um swap de taxas de juros pode ser utilizado para transformar uma taxa de câmbio flutuante, ou uma taxa de juros flutuante de uma taxa de juros fixa, uma taxa de câmbio flutuante de uma taxa de câmbio fixa. Então, geralmente esses termos de taxa de câmbio flutuante, taxa de câmbio fixa, são usados mais por economistas que percebem muito estes, não vamos entrar aqui, regime de taxa de câmbio fixo, taxa de câmbio flutuante, mas é importante ter uma ideia de base aqui. Taxas de câmbio flutuante
decorrem quando o governo tem uma certa meta e estabelece uma taxa, estabelece termos em que permitem que esta taxa de câmbio não altere, independentemente do interesse dos agentes econômicos, eles usam as suas divisas para manter essa taxa de câmbio fixa, que é para não comprometer aquilo que é a política monetária deles. E quando optam pela taxa de câmbio flutuante, eles também usam as suas moedas, injetam moeda estrangeira na economia, que é para as pessoas vão comprando mediante a demanda no mercado. Então, a taxa de câmbio flutua consoante o interesse, consoante a disponibilidade de moeda estrangeira em relação à moeda nacional, naquela procura, né, neste caso. Um swap de moeda pode ser usado para transformar um empréstimo numa moeda estrangeira em outra moeda. Então, já falamos aqui que neste mercado, estes tipos de mercados são mercados muito modernos, muito sofisticados, são muito moderníssimos, não é? Então, mas basicamente decorre a troca de moedas diferentes, duas moedas diferentes, moeda de dois países diferentes, né? Então, de seguida temos como estes são os tipos de derivativos no mercado de opções, são os tipos de derivativos, né? Temos o mercado de opções, já havíamos definido lá que no mercado de opções são negociados os títulos com prazos já pré-fixados. Significa que os preços assim são pré-fixados no ato da negociação, da celebração do contrato. Então, este tipo de mercado de opções, podemos encontrar dois tipos de mercado de opções: o mercado de opções a termo e o mercado de opções futuras. No mercado de opções a termo, comprador e vendedor se comprometem a comprar ou vender em uma data futura. Significa que eles celebram um contrato hoje, mas a negociação será feita, o ato de compra e venda será feita em uma data futura, certa quantidade de bens, mercadorias, ativos, a um preço fixado na própria data de celebração. Significa que os preços são fixados hoje, mas a compra e venda será feita em uma data futura. Então, é mais ou menos por aí. Então, quanto aos mercados de opções futuros, os contratos em que se estabelecem a compra e venda de um ativo a um preço numa data futura, significa que enquanto este aqui, os contratos são feitos hoje para uma compra ou venda futura, aqui os contratos são celebrados no futuro, né? A um dado preço hoje, né? Estamos a dizer que significa que estas negociações aqui, o que vai acontecer é que os preços que serão negociados são os preços que prevalecem naquela data futura, mas eles fazem uma espécie de contrato hoje, mas tudo é o que prevalece no futuro. Então, já falamos aqui dos produtos, mercados e os tipos de contrato, mais ou menos alguns tipos de contrato que prevalecem neste mercado. Também tem um conceito aqui muito importante neste mercado, que é o factoring. São um tipo de empresas, né, que funcionam como se fossem assessores. Este tipo de empresas são entidades que prestam assessoria, tanto os investidores assim como os necessitados de investimento, sobre a situação do mercado e destes produtos. Então, eles funcionam como pessoas que aconselham,
o que, o que está acontecendo no mercado, quais são as vantagens que eles têm ao aderir a um produto, ao vender um produto e quais são os riscos que eles incorrem. Então, estes agentes são uma ponte, são agentes em que funcionam como minimizadores de riscos, mas são empresas constituídas que, que prestam serviços a estes também que têm uma determinada remuneração pelos serviços que prestam. Então, como podemos ver aqui os conceitos, as empresas de factoring são pessoas jurídicas de fomento mercantil que exploram as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia e mercadológica, gestão de crédito, seleção e risco, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas e bens a prazo ou de prestação de serviços. Então, eles prestam assessoria nestes outros tipos de situações em que aqui foram indicados, se calhar mais outros, né? Então, são uma espécie de assessores que dão informação aos investidores. Um investidor não tem informação sobre o mercado, então mas ele quer investir, interessado em investir, então ele vai procurar esses assessores. Eu tenho este tipo de produto, ou como é que eu posso fazer, quais são as condições. Então eles vão dar informações confiáveis de modo que este investidor, quando investir, não não saia a perder, né? Não saia a perder, tenha o máximo conforto, a informação confiável no máximo possível, né? Assim como o comprador, quero investir, quero recursos para investimento, o que eu posso fazer, qual é o investidor que vai me dar taxas de juros mais baixas. O que eu posso fazer? Ele não tem informação, ele vai recorrer aos factoring que eles vão lhe assessorar sobre esta informação. Então, só para deixa-me dar ainda mais uma olhada aqui no tempo. E estamos quase acima da hora. Então, vamos aqui falar. Já falamos dos contratos, dos agentes, deste processo todo, mas aqui tem um conceito muito importante nestes agentes. Todo investimento, toda transação financeira tem uma margem de erro, tem uma margem de incerteza. Então, estas incertezas, esta possibilidade de eu investir e perder, de eu aderir a um contrato de investimento e sair a perder, existe essa possibilidade. Então é preciso ter informações de modo a minimizar. Então esta possibilidade de perda em gestão financeira, em gestão financeira, sim, chama-se, em mercados financeiros, chama-se de risco. Então, o risco, de acordo com o Chipman, é a possibilidade de perda, a possibilidade de prejuízo financeiro, ou mais formalmente o termo risco usado alternativamente como incerteza, ao se referir-se à variabilidade do retorno associado a um dado ativo. Significa que eu posso investir e as condições mercadológicas mudarem a situação que eu previa do ganho. Então, esta possibilidade de não acontecer exatamente aquilo que eu esperava é esta probabilidade de risco. Então, existem aqui alguns tipos de riscos, que são a seleção adversa. A seleção adversa decorre
da probabilidade de conceder empréstimos a demandantes com risco de créditos elevados. Significa que existem situações em que nós podemos conceder empréstimo a um grupo de clientes que, se calhar, nós podemos não ter informação que eles têm uma dívida muito elevada e pode reduzir a chance de devolver o nosso empréstimo, e nós podemos correr o risco de não obter ganhos. E, neste caso, os investidores podem ficar com receio de conceder o empréstimo. Será que podemos conceder empréstimo a este grupo de clientes? Será que são credíveis? Então, este tipo de riscos podem ser minimizados quando existem informações sobre a natureza dos investidores, a característica dos investidores, né? Também temos aqui o risco moral. O risco moral é a possibilidade de um agente econômico mudar seu comportamento de acordo com os diferentes contextos nos quais ocorrem as transações econômicas. Significa que o risco moral acontece quando celebra-se um contrato entre o investidor e o demandante e já se celebrou aquele contrato, todos estão satisfeitos, mas ao longo do percurso o demandante, por causa de condições econômicas, se calhar ele pode conseguir um outro investimento mais atraente, que tem taxas de juros muito baixas, então ele pode mudar de ideia, pode mudar como é que pode mudar, pode querer mudar, né? Mas neste caso o investidor corre o risco de perder, né? Porque ele, no ato de celebração do contrato, combinaram uma coisa, mas o cliente aqui está numa situação de indecisão, de querer recuar. Então, este é que se chama de risco moral. Depois temos, mediante estes riscos, é importante que os investidores, assim como os demandantes, procurem administrar os riscos. Então, a administração do risco é a gestão destes riscos de modo a minimizá-los, né? Se é um mal, é um problema, é preciso que encontre-se forma de como minimizar estas situações. Então, o sistema financeiro busca se proteger dos riscos emprestando a diferentes firmas e setores, pois alguns projetos fracassarão e outros serão bem-sucedidos, mas na média o resultado será positivo. O que isso significa? Significa que, como no mercado existem várias naturezas de empresas, significa que umas se dão bem num período, outras podem se dar mal. Então, o conselho é diversificar de modo que, quando uns projetos fracassarem, serem compensados por outros, não se simplesmente fixar numa única empresa que, quando ela se der mal, também o investidor fica também numa situação muito difícil. Então, a diversificação é a melhor opção para minimizar os riscos. Então, tendo falado tudo isso, vamos entrar no balanço dos bancos. Então, o que seria um balanço dos bancos? Eu acredito que isto já nos vai roubar muito tempo. Já nos foi, mas ok. Nos vai roubar muito tempo. Então, o que é um balanço de um banco? Um banco tem um espelho, né? Que relata a situação financeira desta mesma entidade. Então, primeiro é importante recordarmos o que são os bancos. Nós já explicamos lá no primeiro vídeo, que os bancos são instituições financeiras não monetárias. Por que elas são instituições financeiras monetárias? Por que são instituições financeiras monetárias? Porque são instituições que têm a capacidade de gerar dinheiro através do depósito que eles dão. Significa que naquele processo de depósito e de empréstimo, a moeda vai se multiplicando, não é? Então, eles têm a capacidade de criar dinheiro. Então, as instituições financeiras não monetárias são aquelas que não têm
a capacidade de criar dinheiro como as corretoras, são instituições financeiras que trabalham com dinheiro, mas não têm esta capacidade de criar dinheiro. Então temos aqui o conceito oficial, um balanço é um documento que reporta a posição financeira de uma instituição, onde de um lado estão os ativos ou disponibilidade, os quais traduzem as aplicações dadas aos fundos recolhidos. Do outro lado temos os passivos, que são as responsabilidades. Então, os ativos são a riqueza que nós temos, são o nosso patrimônio. Patrimônio, assim estamos a dizer, são os bens que a empresa tem, que o banco tem. Então, do outro lado, os passivos são as responsabilidades, as obrigações que eles têm, que traduzem-se em dívidas, empréstimos, e porque é algo alheio, que não é do próprio banco. Então, aí, como outro banco, temos a igualdade de total de ativos, disponibilidades, em relação ao total de passivos, mais o capital próprio, que temos então o equilíbrio dos balanços. Mas uma particularidade do balanço dos bancos é que nós temos aqui como é que é? Algumas, algumas identidades diferentes de um balanço normal de bens. Então aqui primeiro temos as disponibilidades líquidas, empréstimos concedidos. Significa que primeiro temos o banco tem as disponibilidades em caixa, tem um valor em caixa que é da reserva para eventuais situações. Depois eles efetuam empréstimos. Os empréstimos que eles efetuam aos seus clientes chama-se é um ativo, é uma riqueza da própria empresa. Então, estes empréstimos podem ser concedidos ao governo, instituições financeiras e monetárias, residentes. E depois também temos os títulos. Já falamos o que são títulos lá atrás, são as ações. As ações são uma propriedade da empresa, as obrigações também são uma propriedade da empresa, é um recurso da empresa. E outros ativos fixos que podem se encontrar, ativos fixos tangíveis como os edifícios, as maquinarias, os computadores, entre outros, também são fazem parte da propriedade da empresa. Então, o que são obrigações ou responsabilidades? As obrigações ou responsabilidades são os depósitos. Os depósitos que os clientes fazem em bancos não fazem parte dos ativos, são os passivos. Por quê? Porque é um capital alheio, não é da empresa. Então, temos que colocar no lugar das responsabilidades. Empréstimos contraídos também, os empréstimos que as empresas contraem, são também responsabilidades da própria empresa. Depois temos o capital próprio, que é o valor que é dos acionistas, que serve para eventuais situações, em caso de haver desequilíbrio entre os passivos e ativos, ele serve para equilibrar. Então, é mais ou menos por aí. Podem ler mais nestes slides. Os ativos de um banco podem estar em forma de caixas, disponibilidades do banco em caixa, reservas deste mesmo banco que deixam no Banco Central, disponibilidades em outros bancos, para além deles deixarem no Banco Central, também depositam em outros bancos, e esses fazem parte dos ativos de um banco. Depois temos os títulos que podem ser títulos negociáveis, as ações e obrigações também fazem parte de um ativo. Empréstimos constituem a primeira rúbrica do ativo de um banco. Então, os empréstimos que eles contraem é bom para eles, porque eles tiram recursos da empresa e esperam obter ganho. Então, esta é uma rúbrica muito importante dos bancos. Depois temos os passivos, os depósitos referentes às responsabilidades dos bancos, pois eles necessitam de fundos para financiar. Então, os depósitos que os clientes fazem, eles usam estes mesmos depósitos para conceder empréstimo aos outros que
que necessitam, mas este capital não é deles, é um capital de terceiros. A outra rúbrica são os empréstimos contraídos que um banco pode pedir ao Banco Central através de janela de desconto ou empréstimo junto dos outros bancos, neste caso. O capital próprio é a diferença entre o ativo e o passivo. Funcionam como uma garantia dos bancos contra eventuais reduções do ativo. É um seguro, pois com elevados capitais próprios existe menor risco de se chegar à insolvência. Quanto mais um banco tiver o capital próprio para financiar aquilo que são as diferenças entre o ativo e o passivo, ela tem menor chance de ir à insolvência. Temos atividades fora do banco, isso não vamos falar muito, porque já não temos muito tempo. Depois temos a rentabilidade bancária. Também existem alguns indicadores aqui que medem a capacidade de rendimento desta mesma empresa. Então, a capacidade que os ativos têm de proporcionar lucros é medida pelo ROA. ROA é o total do lucro depois do imposto sobre o total dos ativos que a empresa dispõe, que o banco dispõe. Depois temos o ROA. O ROA é o total do lucro líquido depois do imposto sobre o capital próprio. Então, a capacidade que este capital próprio tem de proporcionar lucros. Depois temos inovação financeira. A inovação financeira é resultado é resultado da variação da mudança do sistema bancário. O sistema bancário tradicional já não estava conseguindo responder com a demanda, porque o sistema tradicional bancário era basicamente resumido em depósitos e empréstimos, mas o sistema bancário, o sistema de investimentos evoluiu, tanto que vocês acabaram aqui de ver vários outros produtos financeiros que vêm nascendo, que são as ações, obrigações e posterior negociações muito mais modernizadas e mais sofisticadas. Então, todas as transformações deram origem àquilo que se chama de inovação financeira. A inovação financeira resultou das alterações das taxas de juros, em que já não proporcionavam ganho para os investidores, assim se calhar como para os demandantes, porque os produtos eram muito resumidos. Agora tem uma amplitude de negócios que proporcionam diversidade para os próprios bancos, e isso também amplia as possibilidades e também os ganhos. É basicamente isto, e então vamos aqui falar também de como estimar o ganho do investimento. Então, som. Ainda podemos ocupar mais uns 5 minutos. O ganho dos investimentos muitas das vezes é estimado em termos de juros, não é? Os juros são a parcela do ganho que os investidores obtêm ao concederem um empréstimo. Então, é a parcela que vai incrementar, que vai multiplicar o seu capital. Então, é importante perceber como pode ser calculado o juro e posteriormente perceber qual a parcela que o demandante vai ter que incorrer, se vale a pena ou não fechar este negócio. Como referimos que um dos princípios do mercado financeiro e de capital é que o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro mesmo, significa que os investimentos são valorados conforme o tempo. Significa que se eu efetuo um empréstimo, se eu dou um capital a alguém hoje, para me dar, se calhar, daqui a 3 meses, significa que eu estou a abrir mão de usar este capital para outras questões. Então, este tempo que alguém pode deter o meu valor deve ser compensado. Então, todo o capital que se destina a empréstimos para uma liquidação futura deve ser calculado
o montante a pagar neste período com devidos juros que corresponde à parcela de ganho do investidor por conceder empréstimo ou privar-se de usá-lo. No entanto, importa relembrar qual o montante de capital acumulado no final de cada período que o investidor receberá, dependendo da tipologia do contrato. Então, ele deve saber qual é o valor que vai receber no final de cada período do valor que ele investiu. Então, estes juros podem ser, este regime de contrato pode ser regime de juros simples, regimes de juros compostos e outros regimes, mas aqui estamos a falar simplesmente da capitalização, mas aqui vamos resumir simplesmente na capitalização, mas vocês podem ver nos livros de cálculos financeiros de atualização. A capitalização é olhar qual é o valor que nós teremos no final de um período futuro sobre o contrato que celebramos hoje. Mas existe uma situação em que pode-se ver também se esse contrato no futuro estão a dizer que vão me dar, se calhar, isto, qual é o valor que eu vou ter que pagar hoje, mais ou menos por aí. Então, o regime de juros simples, o juro, neste regime, o juro produzido em cada período não produz juros nos períodos seguintes. Neste caso, o juro produzido em cada período é o mesmo. O juro é o ganho, é o incremento do capital inicial, é o ganho, né? Neste caso. Então, vocês podem ver aqui os exemplos que dei em relação ao cálculo dos juros simples e do capital acumulado depois destes períodos. Caso tenham dúvida, podem colocar na plataforma, eu poderei explicar. E também temos aqui o regime de juros compostos. O regime de juros compostos é diferente do regime de juros simples. O regime de juros simples não produz juros nos períodos seguintes, mas o regime de juros compostos produz. Por que o regime de juros simples não produz? O regime de juros simples não produz porque o que acontece é que, por exemplo, se eu efetuo um empréstimo, se eu concedo um empréstimo de 2.000 para que me pague em 2 meses, significa que o devedor pode, neste caso, não conseguir pagar no primeiro mês os juros do primeiro mês e se calhar tudo me pagaram no segundo mês. Então, este regime de juros não vai produzir os juros do juro que ele não me pagou no primeiro mês. Só vai produzir os juros sobre o capital inicial. Mas no regime de juros compostos, se ele não me paga no primeiro mês, significa que ele vai me pagar os juros do capital inicial. No segundo mês serão calculados os juros do capital inicial e também os juros produzidos por aquele juro que ele não me pagou. Esta é a diferença do regime de juros simples e regime de juros compostos. Também tem aí os exemplos. E eu penso que paro por aqui, já não temos tempo, já que a aula é de 1 hora, para não termos que falar muito e acho que já falamos demais até. Então, muito obrigado. Eu espero que percebam. Em casos de dúvida, vamos debater na plataforma para melhor compreensão.